Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Espírito Santo nos reúne aqui para nós escutarmos um chamado transformador, o chamado à verdadeira grandeza. Diante de um mundo que nos ensina a subir, a aparecer e também a disputar lugares, Jesus nos convida hoje a descermos, a servirmos e também a amarmos até o fim. É sobre isso que nós iremos refletir e hoje nós meditaremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 18. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grande é quem se faz servo. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos conduz por um caminho bastante difícil e ao mesmo tempo muito transformador do Santo Evangelho. São Mateus narra que Jesus sobe para Jerusalém. Ele não está caminhando para a glória humana, mas para a entrega total. E neste caminho, Jesus anuncia claramente que o Filho do Homem será entregue, será condenado e também crucificado. Mas enquanto Jesus fala de cruz, os discípulos ainda pensam em ocupar no reino de Deus um lugar de destaque. É exatamente aqui que a palavra de hoje nos atinge, meus irmãos. Vejam, a palavra nos diz que a mãe de Tiago e João, ela se aproxima de Jesus e pede lugares de honra para os seus filhos. E é aqui que o coração humano ele é revelado. Ele aparece completamente desnudado neste trecho. Porque muitas vezes, meus irmãos, em nossas atividades cotidianas, sejam elas em nossas famílias, nos nossos trabalhos ou ainda na nossa vida comunitária, nós buscamos muitas vezes a glória, o reconhecimento, assim como também posições de destaque. Muitas vezes nós servimos esperando retorno, ajudamos esperando visibilidade e trabalhamos esperando aplausos.
Mas Jesus, diante dessa realidade, ele faz uma pergunta que atravessa os séculos. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Meus irmãos, o cálice na linguagem bíblica significa destino e entrega à vontade do Pai. E Jesus nos revela com isso que a verdadeira grandeza, ela não está em se sentar à direita ou à esquerda, mas em participar do seu amor, que se doa até o fim. É então que o Senhor apresenta para nós a lógica do reino de Deus. Quem quiser se tornar grande, seja aquele que serve. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao cerne da mensagem de hoje. A realidade do mundo mostra que grande é aquele que manda, aquele que domina. Mas para o reino de Deus, grande é aquele que serve, aquele que se doa. Esta é a verdadeira autoridade que Cristo nos apresenta. E Jesus não está aqui negando o desejo humano de grandeza. Ele está, na verdade, purificando esse desejo. O Senhor redefine aqui o sentido de grandeza, que para o reino consiste em amar até o ponto de se esquecer de si. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que Jesus Cristo não se contentou em nos salvar sofrendo. Ele quis ainda nos ensinar, pelo exemplo, como nós devemos amar. E qual foi esse exemplo, meus irmãos? O exemplo do serviço humilde, do serviço silencioso e escondido até a cruz. Mas quando Jesus afirma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ele revela o próprio coração de Deus. Um Deus que não domina, que não oprime, mas um Deus que tem a capacidade de se entregar e que nos salva. Irmãos, a palavra de hoje está nos chamando a uma conversão concreta. E talvez nós estejamos exaustivamente em busca de reconhecimentos. Talvez nós estejamos servindo na igreja esperando que todos percebam o nosso esforço. Talvez ainda o nosso coração esteja ferido porque não recebeu o lugar que imaginava merecer. Mas o Espírito Santo hoje, ele nos pergunta se nós queremos ocupar posições ou vivermos em comunhão com Ele. Se nós queremos aplausos ou queremos participar do cálice do Senhor. Pois, meus irmãos, beber o cálice de Cristo significa amarmos mesmo quando não somos compreendidos. Significa permanecermos fiéis mesmo quando mais ninguém vê. Significa servirmos, mesmo quando o nosso orgulho nos pede para recuarmos. E aqui está a força desta palavra. O serviço não é humilhação, ele é unção. Porque quando nós servimos por amor, meus irmãos, o céu se move. Quando nós nos esvaziamos, é Deus que nos preenche. E quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta no tempo certo. Porque, meus irmãos, a cruz não foi o fracasso de Jesus, mas o trono do seu amor. Hoje o Senhor não nos convida a buscar lugares de destaque, mas a buscar corações para amar, a nos deixarmos consumir por amor. E agora eu convido a vocês a se perguntarem com muita sinceridade: será que eu tenho servido por amor ou por reconhecimento? Será, meus irmãos, que a minha grandeza está nos títulos ou na minha entrega total? Será que eu estou disposto a beber o cálice da fidelidade cotidiana? Porque no final de tudo, irmãos, nós não seremos medidos pelo lugar que nós ocupamos, mas pelo amor com que nós servimos. Que esta palavra, ela desça do ouvido ao nosso coração. Que ela quebre em nós toda a vaidade espiritual. Que ela nos cure da necessidade de aplausos. E que ela nos configure a Cristo servo. E ao sairmos daqui,
Que a nossa vida responda silenciosamente hoje ao Senhor. Sim, Jesus, queremos beber do teu cálice. Sim, meu Senhor, nós queremos aprender a grandeza do serviço. Sim, meu Jesus amado, nós queremos amar como tu amaste. Porque somente quem se faz servo, meus irmãos, participa da verdadeira glória de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.